Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui Marcão do Povo, seu amigo de sempre, falando sobre assuntos polêmicos, falando sobre política. Um grande abraço a vocês antigos, novos seguidores, vocês que curtem, vocês que compartilham, vocês que visualizam, vocês que colocam os vídeos entre os favoritos. Hoje é dia 15 de junho de 2023, 15/6 de 2023. E hoje se comemora uma data muito especial que eu não poderia deixar de passar essa data batido. Não poderia deixar. É o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Hoje sabemos que é considerada pessoa idosa no Brasil a partir de 60 anos. 60 anos já é pessoa idosa no Brasil. E muitos idosos no Brasil sofrem por violência familiar, sofrem por vários tipos de violência. Vou citar um dos problemas. O problema número 1, nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica e temos a violência material, que é a violência financeira, chamada de violência financeira. Bem, qual é o grande problema hoje em relação aos idosos no Brasil todo? Acontece isso, mas eu posso dizer do Paraná, as coisas que eu vejo no Paraná, que são coisas mais frequentes. É a violência patrimonial e a privação de liberdade dos idosos. Antigamente, gente, eu vou pontuar nos anos 90. Lá nos anos 90, quando trabalhava-se um pouco mais, o Poder Judiciário trabalhava no Paraná. Trabalhava, as pessoas do Poder Judiciário trabalhavam, ou seja, quando funcionava o Ministério Público, nos anos 90 funcionava um pouco, mas funcionava. Nenhum idoso poderia ter a sua liberdade privada, poderia ser recluso, ter os seus bens tirados pela família ou captados pela família e serem jogados nessas instituições de permanência, ou chamado os asilos. Tinha que passar por um processo. Nos anos 90, não tinha o Estatuto do Idoso, não havia o Estatuto do Idoso, mas havia uma parte, digamos assim, uma parte de atuação daquela época sobre pessoas em zelo em relação a pessoas idosas, em relação aos familiares. Hoje virou como que o sistema, principalmente o sistema do Paraná, virou um sistema de prevaricação em relação não só aos idosos, mas em relação a tudo que acontece, principalmente nas sociedades das altas camadas. Por quê? Porque muitos ricos, eles pegam, tem como essa prática de pegar para tomar os bens da pessoa idosa, eles pegam e fazem consegue ali, porque no Paraná, para fazer laudo falso é o que mais se faz, o que mais se vende. Faz um laudo falso de imputabilidade lá do idoso, da pessoa idosa, interdita a pessoa e eles tomam todos os bens da pessoa ou das pessoas, no caso, até às vezes faz isso com casais idosos, jogam os idosos lá num asilo dos mais baratos, ou, se dependendo do patrimônio familiar, joga no mais caro lá, porque vai recompensar por posse, né? Por posse vai recompensar fazer isso. Não há fiscalização.
Muitas vezes esses idosos que estão nesses locais, eles são obrigados a dizer que gostam desses locais, porque muitos têm medo, sofrem por violência. Eu já trabalhei em local assim, posso dizer que no caso é a tortura até a morte, é tortura até a morte. Não são todos e não são todos os casos, mas uma grande maioria. Tem mais, por exemplo, em Curitiba tem mais lar de idosos do que igrejas evangélicas, por exemplo. Existe muito, gente. Muito, porque é um comércio milionário que movimenta muitos milhões de reais. Porque Curitiba é uma cidade em que os idosos a maioria dos idosos, da população de Curitiba são idosos e são milionários, são idosos ricos que têm patrimônio. E muitos filhos acabam interditando e jogando os coitados no asilo e tomando os seus bens, as suas posses. Vou continuar esse vídeo no assunto 2, no vídeo 2, mesmo assunto, fique comigo.